No mês de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 34 anos de existência. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio Hildeberto França de Paula, que é conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer a gente estar aqui hoje falando um pouco do Estatuto da Criança e Adolescente. Estatuto esse que vem trazendo a garantia de direitos humanos de criança e adolescente. E nesse mês de comemoração, a gente tem que ter muito a comemorar. São muitas conquistas, são muitas combates à violação de direito. O Estatuto da Criança e Adolescente, no dia 13, ele completou 34 anos. Ele vem substituindo o antigo Código de Menores, onde tratava os nossos adolescentes como menor infrator, como menor perigoso. E aí, em 1990, veio esse marco, onde muda essa fase do adolescente infracional, que comete delitos, para criança e adolescente sujeita de direitos. Então, a partir de 1990, de 13 de julho de 1990, hoje nossas crianças e adolescentes elas são sujeitas de direito. E que direitos são esses? O direito à saúde, o direito à educação, habitação, cultura, esporte, lazer, o direito da prioridade absoluta nos serviços, né? Só que o Estatuto ele diz, a criança e a adolescente ela tem direitos, mas também ela tem deveres. Então hoje a gente vem aí de uma sociedade que critica o Estatuto da Criança e Adolescente. Diz que o Estatuto ele só protege aquele adolescente que comete ato infracional. E não é isso. O Estatuto ele vem trazendo essa primazia de que nossas crianças e adolescentes, e principalmente a primeira infância, ela vem aí conquistando esses direitos que muitas vezes não são assegurados pela rede de serviço. Por exemplo, hoje nós temos aí a ausência de escolas, muita criança fora da sala de aula, muita criança com vacinação em baixa. Então o Estatuto ele vem nesse sentido de garantir esses direitos. Então hoje nós temos que comemorar sim. Nós temos aí muitos atores do sistema de garantia de direitos, que são todos aqueles que trabalham com a criança e adolescente, que o Estatuto está completando 34 anos e ele não conhece o Estatuto da Criança e Adolescente. Em vez de ele estudar, ele faz a crítica. Então hoje a gente tem que comemorar muito enquanto atores do sistema. Eu faço parte de um conselho estadual, eu sou conselheiro lá, um dos mais antigos de atuação, sou assistente social, represento lá a sociedade civil, Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, que também milita na área da infância e adolescente, principalmente da primeira infância. Então hoje nós temos lá no Conselho Estadual conselheiros do governo e da sociedade civil. Hoje o SEDECA, ele é conduzido, no caso é conduzido por uma presidente da sociedade civil, que é a Lindacir, que representa a Ampara, que trabalha com adoção. Então, hoje a gente vê que lá nós temos conselheiros que têm que ser atuantes em prol da garantia de direitos humanos de criança e adolescente. E aí a gente vê nesse sentido o Conselho Estadual, ele dá todo o suporte, não só para os conselhos municipais de direito, como também para os conselhos tutelares. Conselhos tutelares esses que fazem as medidas de proteção de forma direta, né? Onde a família, quando tem uma criança ou adolescente com direito violado, procura o conselho tutelar. E o conselho faz o quê? Requisita da rede. Requisita o quê? Serviços. Serviços de saúde, de educação, de assistência social. Então, o Estatuto ele é um marco nesse sentido, ele traz a garantia de direito. Então a gente tem que quebrar essa ideia que o Estatuto ele vem só para proteger outros tipos de demanda. Não, ele vem para garantir direitos. Uhum. E isso a sociedade ela tem que estar ciente disso. Nós observamos hoje que o Estatuto ele tem mais de 260 artigos. E tem pessoas que não leram nenhum artigo e faz a crítica ao Estatuto. Então, mesmo fazendo 34 anos, a gente vem todo ano, como defesa de garantia de direito, tentando repassar para essa rede a importância do Estatuto da Criança e Adolescente. Ainda precisa conquistar algumas coisas também, né? A gente vê que o estado de Mato Grosso, por exemplo, é o terceiro estado com maior índice de crianças, né, trabalhando, né? Como você vê uma notícia dessa? Mais de 50 mil crianças. É preocupante, nós precisamos de um trabalho aí de muito esforço da rede de proteção, e aí a rede ela vem desde das polícias em si, dos órgãos de controle, conselho tutelar, conselho de direito, rede de proteção, para combater esse aumento nesse trabalho infantil. E o Estatuto, ele é claro nesse sentido.
até 14, até 12 anos é trabalho infantil, acima na condição de aprendiz. E tem muitas pessoas que falam que o adolescente ele não pode trabalhar. Ele pode sim trabalhar, salvo na condição de aprendiz. E aprendiz não é um trabalho de carvoaria, aprendiz não é um trabalho de serraria, né? Aprendiz é um trabalho de aprendiz no escritório. Então é um número preocupante, né? Eu ainda não tenho conhecimento desses dados, mas no Conselho Estadual, conhecendo esses dados, vamos estudar, vamos debruçar sobre isso, para tentar achar uma saída para reduzir esse índice, esse indicador de trabalho infantil. Apesar das conquistas, né, das últimas décadas com o Estatuto, ainda há muito a ser feito para garantir o pleno cumprimento dos direitos previstos no ECA? Sim, falta muito. Nós temos aí o Estatuto, ele vem de 1990, e tem as pessoas que falam que é um Estatuto ultrapassado, e não é. Ao longo desses anos, o Estatuto ele vem sendo reformulado por novas leis. E essas novas leis, infelizmente, acontecem quando vai uma criança a óbito. Exemplo disso recentemente, a Lei Henri Borel, que foi implantada agora, mediante uma criança que foi a óbito, a Lei Lucas. Então, são várias leis que abarcam o Estatuto da Criança e Adolescente e, por isso, se torna difícil a implantação da integralidade do Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Porque a gente precisa estar em constante estudo, em constante movimento. A gente tem que ter diálogo dentro dessa rede de proteção. A gente tem que saber dialogar sobre o ECA. Embora ele pareça grande, mas aqui são vários artigos que tem aqui dentro desse estatuto, mas precisa sim essa rede trabalhar, atuar, para quê? Para facilitar o trabalho nessa rede de proteção. Quais os pontos ainda são desrespeitados, em especial quando se fala, né, dos direitos fundamentais da criança e do adolescente? Hoje a gente vê muita negligência na área da saúde, na área da educação. Isso a gente não fala a nível de Mato Grosso, é a nível de Brasil. Nós vínhamos aí de um processo pós-pandêmico, onde a criança ela ficava dentro de casa e aí surgiram muitas violações de direito dentro da residência. E aí a dificuldade da rede chegar até a residência dessas pessoas para fazer essa proteção. Então a gente vê que nesse meio termo, pós-pandemia, ficou muito difícil a atuação dessa rede de proteção. E quais os tipos de desrespeito, assim, que você pode citar? Hoje a gente vê muitas pessoas educando de forma agressiva, né? A educação de forma agressiva. Por exemplo, os pais não têm mais diálogo com seus filhos. Muitos já estão chegando ao ato, que a gente fala, um ato mais explícito da agressão, da tortura. E isso tem acontecido também dentro da rede de proteção. Então, se a gente for fazer um estudo bem aprofundado, a gente vê que em todos os espaços tem violação de direitos humanos de criança e adolescente. Todos, né? Tanto dentro da casa da gente como fora, dentro da sociedade. E a questão do assédio sexual de menores? Nosso estado é um estado que está aí numa crescente de violação de direitos humanos na área de abuso e exploração sexual. Então, nós temos aí órgãos de proteção que têm esses indicadores, né? Principalmente a Polícia Rodoviária Federal, que faz esse trabalho nas BRs, né? O CETRAP, que trabalha com tráfico de pessoas. Então, esses indicadores, eles estão ali. Então, a gente tem que pegar esses indicadores e começar a trabalhar ele para diminuir essa violação de direitos de criança e adolescente, principalmente de adolescente. A gente ouve falar muito, né, de casos de crianças sendo abusadas aqui no nosso estado, principalmente na região norte, né? Sim. Infelizmente, o estado de Mato Grosso, ele vem se tornando aí um estado abusador, não só de criança e adolescente, como de mulher, né? Nós temos aí trabalhado muito nesse combate, e aí quando a gente vai para os rincões do interior de Mato Grosso, isso acontece com maior frequência. Então, nós temos que ter uma rede de proteção atuante, né, dentro do município, e essa rede tem que estar harmonizada, a saúde conversando com a educação, com a assistência, com o conselho tutelar, com o conselho de direito, com as polícias que compõem o município, civil, militar, Polícia Rodoviária Federal, para combater esses tipos de violação que vem crescendo gradativamente. Então nós temos que combater. Para isso o Estatuto da Criança ele veio para trazer esses direitos que são violados pelas pessoas que não conhecem o Estatuto da Criança e Adolescente. E como a sociedade pode mudar essa realidade? Mudando o conceito. Mudando o conceito de enxergar o Estatuto da Criança e Adolescente. A gente basta entrar no Google,
www.google.com.br e colocar lá, Estatuto da Criança e Adolescente. Você vai ver do artigo 1 ao 260 que ele traz garantia de direitos a seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. Eles trazem garantia de direito, mas também eles cobram. Isso é muito importante, né? Para a gente encerrar, eu queria que você colocasse, né, como a sociedade pode ter uma participação ativa, né, e fundamental para combater os casos de exploração, né, de agressão à criança, tudo aquilo que desrespeita o Estatuto. Hoje a sociedade ela pode, através dos fóruns, das igrejas, dos espaços públicos, trazer essa demanda. Trazer para os conselhos tutelares, para os conselhos de direito, trazer para essa rede de proteção os casos que envolvam violação de direito. A sociedade ela é um parceiro fundamental no combate à violência de uma forma geral contra a criança e adolescente e principalmente contra a primeira infância, que é aquela que a gente não enxerga, que está dentro de casa, que é de 0 até 4 anos. Então a sociedade ela tem um papel fundamental como uma pessoa que protege nossas crianças e adolescentes, como uma pessoa que vai trazer as denúncias quando acontece violação de direitos. Por isso é importante observar, né, bastante, né? Sim, infelizmente a violação de direito ela acontece até dentro de casa. Hoje a gente vê aí pais abusando de filhos, avós abusando de neto. Então a violação de direito acontece dentro de casa. Então a gente tem que ter um olhar mais aguçado. A gente tem que cuidar dos nossos, porque quem cuida são pai e mãe. Eles são, de acordo com o artigo 4º, o primeiro para garantir os direitos da criança e adolescente. Hildeberto, muito obrigada por compartilhar com a gente informações importantes, né, que fazem parte desse marco na nossa história, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Estadual da Criança e Adolescente agradece e o Conselho fica à disposição para qualquer dúvidas ou esclarecimento que se fizer necessário. Muito obrigada. Eu que agradeço. Lembrando a você que essa e outras entrevistas você acompanha tudo pelo nosso site.